nossa primeira arena. Quem chegou agora pode colocar o fone, pode ficar confortável, que a gente vai falar sobre agricultura nas grandes cidades, segurança alimentar, geração de renda e sustentabilidade. Porque quando a gente fala sobre cidades, a gente sabe que é impossível ignorar o papel da alimentação, da produção local e da inclusão produtiva. No mundo cada vez mais urbano, a agricultura nas grandes cidades ela surge como uma importante ferramenta não só de alimentação, de transformação social, claro, incluindo segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. Para conduzir essa conversa importantíssima que a gente vai ter agora, a gente recebe a Aline Cardoso, que é presidente da Impulso Brasil, especialista em inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável, que será a nossa mediadora. E participam desse painel, vou pedir para que levante a mão e se apresente aqui com um oi para a nossa plateia, Rodrigo Goulart, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Querida, a gente teve uma mudança teve, no não painel. mudar, eu não. vou explicar. Por favor, Quer que eu explique, então? Por favor. Então vamos lá. Muito bom dia a todos e a todas. Boa tarde já, né? Boa tarde. Muito obrigada, querida. Imagina. Como a gente teve esse imprevisto aqui, então eu vou pegar a palavra para te ajudar aí a conduzir, pode ser? Eu vou fazer vou te pedir uma ajuda. Uma ajuda a outra. Como você agora vai ser a mediadora, vou pedir para que você apresente, então. Então tá bem. Aí a gente já engata aqui. Aí já engata então, e vamos lá. Bom, muito boa tarde a todos. Aline Cardoso, um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse, infelizmente, a gente teve um imprevisto hoje. Faleceu um secretário municipal, uma pessoa queridíssima, amigo de todos nós. Eu trabalhei muitos anos na prefeitura. E os dois secretários que estariam conosco hoje, Rodrigo Goulart e Vitor Arruda, foram para o velório, que acontece exatamente no horário desse painel. Então, ambos me ligaram, pediram desculpas, mandam um abraço, mas a gente né? Coisas infelizmente da vida aconteceu, nossos sentimentos. Então eles não puderam estar aqui. Eu também, quando terminar o painel, vou correndo para lá. Mas a gente não podia deixar de estar aqui para falar sobre um tema tão incrível. Então eu queria apresentar aqui quem está substituindo, né? Substituindo o secretário Vitor Arruda. Temos conosco a Mariana Yamamoto, que é a coordenadora de segurança alimentar da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, né? Então representando o secretário Vitor. E representando o secretário Rodrigo Goulart, nós temos aqui o Felipe Oliveira, que é o coordenador de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E ele estava previsto desde o início, segue aqui firme e forte, o Edu Farias, que é agricultor na cidade de São Paulo. Com isso, já a gente tem o nosso painel devidamente apresentado e as desculpas, né, pelo ocorrido. Imagina. Então, agora eu passo a bola para você, a gente tem 60 minutos de painel, fiquem à vontade. Vai ser um pouquinho menos, que a gente vai ter que terminar uma, ficou um pouco curto, a gente teve um probleminha técnico. Mas então, pessoal, queria dizer para vocês que, como eu fui apresentada hoje, presidente do Instituto Impulso Brasil, mas eu fui durante muitos anos secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho na Prefeitura de São Paulo, então tive a honra de conduzir a política pública de agricultura na cidade e também a política pública de segurança alimentar. Então eu estou aqui muito à vontade nesse painel, porque são temas que não só são muito importantes para a cidade e num evento como a Naturaltech totalmente relevantes, mas eu confesso que são temas do meu coração, com os quais nos últimos anos eu tenho trabalhado. E as pessoas que estão aqui estão à frente de políticas públicas maravilhosas e também temos um caso de sucesso aqui bem interessante para ouvir, então acho que vai ser um painel muito bacana. E dizer também, eu não sei se todo mundo que está aqui é da cidade de São Paulo, né, mas é muito lindo de ver, né, que uma cidade que é às vezes chamada, eu diria até preconceituosamente, como uma selva de pedra, né, na verdade é uma cidade que olha para a segurança alimentar e para a agricultura de uma forma muito diferenciada e tem sido considerado um case, mas assim, não só nacional, até reconhecido internacionalmente. Então, para quem não sabe, falar de agricultura urbana na cidade de São Paulo, né, pode parecer uma coisa diferentona, mas é uma coisa que faz muito sentido. E eu vou começar, então, com o Felipe Faria, ou com o Felipe Oliveira, que está aqui representando o secretário Goulart, pedindo, já que a gente vai falar dessa política pública, Felipe, que você se apresente e conte, né, para a nossa audiência aqui sobre o Sampa Mais Rural, né, esse programa que é referência nacional e internacional aqui na cidade de São Paulo. Por favor, Felipe. Bom dia, obrigado. Queria agradecer a presença de todos também presentes. Sou Felipe de Oliveira, sou biólogo, gestor ambiental, especialista também em gestão de projetos e cidades sustentáveis e inteligentes. Então eu tenho contar brevemente uma trajetória assim, dentro dessa área, assim, principalmente educação ambiental e a gestão socioambiental, né, que eu trabalhei bastante, não sei para quem já conhece o PAVES, que é o Programa Ambientes Verdes Saudáveis, então atuei bastante tempo em regiões periféricas de alta densidade, então
com esse contato dos locais com pouca área permeável para poder se trabalhar uma agricultura, mas a gente se reinventando nesses espaços. Depois disso, também trabalho na Secretaria do Verde, gerindo parques, dirigindo o viveiro, o herbário municipal, e aí eu chego agora na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com esse desafio, né, de dar continuidade, né, a essa política do Sampa Mais Rural, que é esse fomento, né, da agricultura urbana, periurbana e rural na cidade de São Paulo, e focando nessa agricultura de base agroecológica e orgânica, né, que a agricultura da cidade de São Paulo ela tem um viés um pouco diferenciado dos outros grandes estados agrícolas, que a gente trabalha uma agricultura mais próxima da agricultura familiar, né? Tem bastante agricultura familiar e algumas que são próximas, que pelos critérios às vezes, da CAF ela escapa um pouco, mas são agriculturas de pequena escala, agricultura de produção de alimento, né? E esse programa ele atua assim, em diversos eixos, né, com os agricultores e agricultores da cidade, trazendo um pouco assim, do que vem pela portaria, né, que foi a portaria que foi instituída em 2024, a portaria 17 de 2024, que institui o programa mesmo, mas ele já inicia antes, então ali em meados de 2022 ele já inicia esse programa, já fazendo esse atendimento, que a gente trabalha com a visibilidade desses locais, né, primeiramente os produtores. Então a gente tem não sei se todo mundo, mas quem já deve ter visto a plaquinha do Sampa Mais Rural, uma plaquinha com uns desenhos verdes ali do produtor, e não somente produtor. Então, assim, quem produz, ele tem a visibilidade. O mercado comercializa esse produto, tem visibilidade, que aí é a plaquinha vermelhinha. Locais de turismo, né, muito focado nesse turismo rural, é a plaquinha laranjinha, que também dá essa visibilidade. E as políticas públicas que apoiam a agricultura na cidade tem a plaquinha azulzinha. Então, a gente tem 4 tipos de placas que identificam esses locais, dão visibilidade. E isso é importante para a gente saber quem está praticando e quem está apoiando essa agricultura. Então, esse eixo ele é fundamental para a gente gerar essa visibilidade, a compreensão e o engajamento, para a gente sair do que a Aline trouxe, né, desse estigma da cidade de pedra, né? Então, a gente começa a sair um pouco disso. E a gente começa a entrar nos eixos de atendimento de assistência técnica. Então, o que seria essa assistência técnica? Como foi comentado aqui na apresentação na abertura, a assistência técnica é a extensão rural, a ATER, né, muito conhecida no Brasil inteiro, mas a gente traz uma ATER que ela é individualizada, focado nessa pequena agricultura, né? Então, ela vai tanto individualizar tanto a questão da agricultura urbana como a rural. E aí, rapidamente, só para não tomar muito tempo nesse início, a gente tem também o apoio documental aos agricultores, a gente tem o fomento a mercados, o apoio à comercialização. Então, assim, a gente trabalha todos os eixos, desde da preparação do local de agricultura, apoio com entrega de insumos, serviço, maquinário, assistência técnica, quanto a parte de processamento e venda desse produto. Então, a gente fecha todo esse ciclo e juntamente com a circularidade de resíduos, focando sempre na economia local e circular de pequena escala. Só, Bruno, para a gente ter aqui, Felipe, uma informação. Quantos agricultores hoje são catalogados na cidade de São Paulo e quantos são assistidos pelo programa? Hoje a gente tem rastreado no site do Sampa Mais Rural cerca de 4.200 locais que praticam agricultura, e a gente tem hoje atendidos pelo programa, a gente tem um atendimento cerca de 770 locais de agricultura, e com atendimento estruturado, que é esse atendimento que mensalmente está sendo visitado essas propriedades, cerca de 480 locais. Então, gente, olha, para quem não tinha essa visibilidade, né, 4.000 pontos de agricultura ou de apoio à agricultura na cidade de São Paulo, sendo que 700 tem uma produção mais, digamos, permanente e 400 são apoiados, assim, com insumos, com trator, né, incrível. Então, para dar o gancho aqui para o que o Felipe falou, nós vamos ouvir o Edu, que é um desses 400 e tantos assistidos pelo programa, para ele dar o testemunho dele. Agora vamos lá, tudo que ele falou é verdade? É isso mesmo? Com certeza. Olha lá, aí nós não combinamos, hein? Boa tarde a todos, uma grande honra estar aqui. Bom, como me chamo Eduardo, sou produtor rural de uma São Paulo diferente, a São Paulo Verde, a São Paulo que tem cachoeira, que tem rio, que tem aldeias indígenas. Cidade de São Paulo, né? Cidade de São Paulo. Não é estado, tá? Não É cidade de São Paulo. É comum as pessoas irem lá e falar, nossa, como é que faz pra você chegar em São Paulo? Eu falo, não, você está em São Paulo. Né? Então é um território que a gente está lá, a minha família está lá há muitos anos, e a gente permanece produzindo alimentos orgânicos, né? Hortaliças, que é o meu foco, e com o apoio do programa, com o apoio da Prefeitura de São Paulo,
a gente consegue escalar melhor essa produção, a gente consegue ter investimentos por conta do apoio na comercialização. Então são diversos apoios que a gente recebe na agricultura lá. Mão de obra, né? Tem o programa do POT, que é o programa Operação Trabalho. Apoios com a parte da comercialização agora, que a gente vai falar do Armazém Solidário. Enfim, estruturação, documentação, insumo, mapeado, análise de solo. Né? Então, é uma assistência técnica que ela é inteligente, que ela mapeia a sua necessidade, né? O técnico vai até a sua propriedade, entende em que nível você está. Muito no comecinho, já um produtor consolidado, então tem um olhar específico para cada necessidade do produtor. Então, enfim, é um programa que ele faz a diferença mesmo para quem quer produzir hoje na cidade de São Paulo. As pessoas, desde as pequenas hortas escolares têm apoio, tem os editais, enfim, são tantos. A gente está num momento muito bom para a agricultura e é maravilhoso assim, poder fazer parte disso. O que você produz, Edu? Eu produzo alfaces, carola, mais ou menos uns 10 itens de folhas. Você não trouxe nenhum pra gente provar aqui? Tá na hora do almoço. Não deu, né? No evento. Fazer uma saladinha crua, né? Pessoal, assim, quando o Felipe fala das plaquinhas, né? É engraçado que passa um filme na cabeça, porque lá atrás, quando a gente desenhou tudo isso, né? Tá aqui o Cris, que estava com a gente lá na época. A gente nem imaginava o quanto isso ia reverberar, dar certo, se consolidar, lindo de ver. E, na verdade, essa política pública, ela vem, né, Felipe, lá da época do ligue os pontos. Então, você tinha um conceito de ligar diferentes elos dessa cadeia, desde a produção até a comercialização. E o Sampa Mais Rural nasce como um programa multidisciplinar, né, Felipe, que tem um olhar ambiental, né, de proteger as terras, especialmente os mananciais, mas de proteger as áreas verdes de São Paulo. Ele tem uma característica de trabalho e renda, né, como disse aqui o Edu, pessoas que estão trabalhando e ganhando seu dinheiro com isso, mas ele tem uma característica fundamental de segurança alimentar, né, porque no fim é sobre, nós estamos aqui na Natural Tech, é sobre nos alimentarmos melhor com uma produção feita o mais perto possível. E aí eu passo a bola para a Mari, porque também às vezes, né, vamos falar real aqui, né, pessoas, somos pessoas privilegiadas, pessoas esclarecidas, todo mundo que está aqui tem um padrão, né, uma possibilidade de consumir, né, olhando para a carinha de vocês, todas as pessoas bem nutridas, né, mas a gente vive numa cidade cheia de desigualdades, de 12 milhões de habitantes, onde tem gente que não tem a mesma sorte que nós. Então, em paralelo a um programa de agricultura, né, quer dizer, o programa de agricultura tem uma perna de segurança alimentar, mas em paralelo a gente tem um programa de segurança alimentar que, atenção, pasmem, entrou para o Guinness Book, colocando São Paulo como o maior programa de segurança alimentar do mundo. E agora a Mari vai contar para a gente como, por quê, o que é o maior programa de segurança alimentar do mundo. Obrigada, Aline. Bom dia, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar dividindo a mesa aqui com vocês. Eu sou nutricionista de formação, sou pesquisadora na Faculdade de Saúde Pública na Universidade de São Paulo e estou agora na Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento da Prefeitura de São Paulo, coordenando os programas de segurança alimentar e nutricional. E como a Aline bem colocou, né, essas facetas que envolvem a segurança alimentar e nutricional, elas são diversas. A gente pode falar de geração de trabalho, renda, a gente fala sobre abastecimento, a gente fala sobre nutrição, sobre uma alimentação adequada e saudável, com a presença de nutricionistas. Então, só para a gente ficar na mesma página, quando a gente fala o que é segurança alimentar e nutricional, ela é o direito de todas as pessoas a um acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, e que tenha como base práticas alimentares que promovam a saúde e que sejam econômica, ambiental, culturalmente sustentáveis. Então, a gente está falando de um conceito muito amplo. Então, esse conceito é implementado em todos os programas que a gente executa dentro de Cesana, né, na Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento. A gente tem um programa chamado Rede Cozinha Escola, que é um programa de cozinhas comunitárias, onde é uma parceria com 65 organizações da sociedade civil e cada uma delas produz 400 refeições diariamente. Então, a gente está falando de uma alimentação de qualidade, 26 mil refeições de qualidade todos os dias nos bairros de São Paulo. O Rede Cozinha Cidadã, ele é um programa que a gente faz a distribuição de 15 mil refeições diárias de marmitex nos territórios mais vulneráveis da cidade. Então, ele surgiu principalmente no âmbito da pandemia, onde o comércio estava quebrando pela situação do isolamento.
a população com aumento do nível de insegurança alimentar. Então, a prefeitura injetou dinheiro ali nos pequenos comerciantes para a produção de refeições e a oferta gratuita para a população em situação de vulnerabilidade. Então, só aí a gente está falando de mais de 40 mil refeições produzidas todos os dias para a população. Além disso, existe o programa Cidade Solidária, que é o programa de distribuição de cestas básicas. Todos os dias saem 5.500 cestas básicas do CRESAM da Vila Maria. CRESAM é o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, que é executado o programa Cidade Solidária. Então, 5.500 saem todos os dias para atendimento à população. Tá? E a gente não pode deixar de falar do próprio Banco de Alimentos, que fica no mesmo local. Para quem não conhece o Banco de Alimentos, é um programa principalmente de combate ao desperdício, mas também de promoção da segurança alimentar e nutricional. Então, a gente vai nos supermercados, redes, seja de varejo, atacadistas da região, bate ali na porta, fala, bom, vocês vão jogar esses alimentos fora que ainda estão bons? Porque cá entre nós, às vezes a gente vai no mercado e eu dou sempre o exemplo da aveia. Quando a caixinha da aveia está amassada na prateleira, ninguém pega aquela caixinha amassada, você sempre pega o próximo. Mesmo sabendo que tem uma embalagem primária protegendo e que aquele alimento está intacto. Mas você que está comprando não vai fazer a escolha daquela caixinha amassada, escolhe a próxima. Esse tipo de alimento a gente fala que perdeu o valor comercial, mas que está apto para o consumo. Esses alimentos vão para o banco de alimentos. Quando a gente fala de agricultura, né, Edu, muitos mercados têm um padrão de comercialização. Então, a cenoura com as duas perninhas não vai entrar. A maçã que está um pouquinho maior ou um pouco menor por padrão no mercado, dependendo do mercado, não vou falar marcas assim, mas a gente sabe que tem alguns mercados que têm um padrão mais exigente. Esse tipo de produto acaba não entrando no mercado, mas ele está bom para o consumo. Esses alimentos vão até o banco de alimentos e a gente faz a distribuição para mais de 400 organizações cadastradas no banco de alimentos. Os CRESAMs têm a sorte de ter a plaquinha do Sampa Mais Rural, porque ambos têm hortas, tá, para atividade de educação ambiental. Né? Então, existe uma rede muito grande, e eu vou finalizar todos os programas falando principalmente do Armazém Solidário, para a gente fazer uma conexão também. O Armazém Solidário são mercados sociais, hoje a gente tem 7 unidades, mas esse ano ainda vamos lançar outras unidades, que faz a oferta de alimentos de 30% a 50% mais barato que o mercado local para a população de baixa renda cadastrada no CadÚnico. Tá? E a gente não tem a oferta de alimento ultraprocessado, ou seja, a gente olha para o ambiente alimentar, o conceito de ambientes alimentares. Quando a gente tem muito fácil acesso a alimento ultraprocessado, a gente fala que a gente vive num pântano alimentar. Então, o Armazém Solidário vem sendo inserido nesses espaços, territórios de pântanos alimentares para promover uma alimentação saudável. E você encontra de tudo. Encontra alimento in natura, FLV dos pequenos agricultores, higiene, limpeza, ração para cachorro. Então, é um mercado ali convencional, mas que não vai ter oferta de alguns produtos ultraprocessados, bebida alcoólica, cigarro, etc., que a gente encontra no mercado convencional. Então, graças a todos esses programas, e não só o de Cesana, tá, gente? Daí aqui também eu exalto a Secretaria de Educação, que faz a oferta de refeições em toda a rede municipal, mais de 1 milhão de estudantes, e também os equipamentos da assistência social. Então, vieram 1.500 fiscais do Guinness para comprovar em 24 horas que a gente distribuiu 933,8 toneladas de alimentos, tá, gente? Então, em um dia, 24 horas, tá? Então, todos os alimentos foram pesados, tá? Foi comprovado, teve um fiscal ali olhando para aqueles alimentos e a gente conseguiu comprovar. Quando vieram falar com a gente, Aline, falaram, olha, para conseguir o título do Guinness, vocês têm que comprovar mais de 500. E a gente atingiu 933,8. Tá? E isso é um feito muito grande, a gente ficou, obviamente, muito feliz com o reconhecimento, sem esquecer que as desigualdades elas permanecem porque elas são complexas. Né? Então, a gente também não pode deixar de olhar para elas, aprimorar os nossos programas, para fazer com que a gente tenha uma desigualdade cada vez menor, mitigar essas questões, e o que a gente puder fazer dentro de Cesana para isso, junto com a agricultura, a gente está executando, Aline. Muito bom. Lindo, dá orgulho, não dá, gente? Porque é isso, assim, a gente vive numa sociedade desigual e quantas pessoas têm condições de consumir e desperdiçam, quantas pessoas não têm condições de consumir. Então, né, a gente precisa combater o desperdício por um lado e melhorar. Você falou uma coisa interessante, eu conhecia deserto alimentar, eu não conhecia pântano alimentar, é diferente?
É diferente, Aline. Então, existem os desertos alimentares e os pântanos alimentares. Um conceito deserto alimentar é quando você vive numa região onde você não tem acesso a alimento de qualidade. Certo. O pântano é quando você tem um acesso excessivo ao ultraprocessado. Então, tem regiões que vivem em desertos sabiam disso? e pântanos. Não, aprendemos, né? Que bom, eu não sabia. Mas então o mundo é um pântano alimentar, porque o que tem de ultraprocessado... A gente enfrenta esse problema na cidade de São Paulo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Porque a gente, enquanto eu estou falando da perspectiva, obviamente, do poder público, né? A gente não tem um controle da oferta de alimento da rede privada, por exemplo. Então, a quantidade de estabelecimento comercial na cidade de São Paulo é gigantesco. Então, a gente, por mais que, por exemplo, identifica um pântano alimentar e coloca uma feira livre ali, dificilmente eu mudo esse indicador de pântano alimentar. Porque a quantidade de equipamentos de segurança alimentar e nutricional e de abastecimento são infinitamente menores do que o comércio. Gente, muito legal. E assim, né, a alimentação, desde que o mundo é mundo, né, desde que o ser humano existe, a gente se alimenta. Mas é impressionante como é dinâmico, né? E aí eu volto para o Felipe, porque eu acho que as duas secretarias que estão aqui, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Econômico e Trabalho, são secretarias muito transversais, né? Tem secretarias que elas trabalham na sua caixinha. Quando a Mari fala assim, olha, na segurança alimentar a gente faz aqui as nossas coisas, mas a gente dialoga com a educação, com a assistência social, com o desenvolvimento econômico. E aí, Felipe, assim, né, queria que a gente comentasse aqui com o pessoal o quanto o programa Sampa Mais Rural e as iniciativas, né, de desenvolvimento sustentável e, mais especificamente, desenvolvimento rural, elas também são interdisciplinares, né? Que você pudesse comentar assim como é trabalhar com as outras secretarias, o que é feito, né? Porque afinal de contas a agricultura ela não cabe, não dá para fechar ela na caixinha do desenvolvimento econômico e trabalho. Então conta para a gente aí sobre o plano rural e sobre tudo que traz esses múltiplos atores para o setor que você cuida. E eu falo muito que a SMDET e Cesana são gêmeos siameses, né? A agricultura, principalmente, né? Tanto que a gente tinha essa junção, né? E foi separado. Então, o abastecimento com a agricultura, ele faz todo sentido, né? Então, é a cadeia completa, vamos dizer assim. Tanto que a gente firmou, acho que foi no comecinho do ano agora, né? Uma parceria com Cesana, entre Cesana e SMDET, por meio da Coordenadoria de Agricultura, para a gente trabalhar em conjunto. Então, a gente firmar instrumentos duradouros de longo prazo para que a gente, independente de momentos políticos, a gente consiga ter esse atravessamento, né, nas gestões, no tempo. Então, a gente fortalece isso, então, fazendo essa parceria. Então, vou começar pelo Armazém Solidário, que, assim, nesses últimos 5 meses, né, que a gente tem rastreado desde o finalzinho de dezembro até então, né, vigente até então, já foram comercializados mais de R$80 mil, né, entre mais ou menos 6 agricultores. Então, em torno aí de uns R$10 mil para mais por mês, né, gerados por essa venda. A gente ainda está no começo, porque a gente está trabalhando com um projeto piloto com uma unidade, que é do Boi Mirim, e a gente vai expandir para mais unidades. Isso está sendo um piloto, começando na zona rural, porque é um local, eu sou da Zona Sul, então eu sou muito suspeito para falar da Zona Sul, e a gente já conhece os agricultores também de longo prazo com esse histórico de agricultura. E porque assim, um ponto principal, pensando em sustentabilidade, pensando em entrada de mercado, é a profissionalização do agricultor. Não é ele virar uma empresa grande, não. É entender que para o mercado, para ele atender o mercado, ele tem que seguir algum padrão, ele tem que estar adequado a alguns regramentos. Então, essa profissionalização, ela está chegando muito com esse piloto, né? Então, o armazém está nos ensinando muito e os agricultores estão aprendendo e a gente vai replicar isso. Então, a ideia é a gente expandir para mais armazéns e formar mais grupos que produzam, e aí a gente começa a chegar mais dentro da agricultura urbana, né? Então, temos mais 3 armazéns na Zona Norte, mais 3 armazéns na Zona Leste, e a ideia, temos agricultores nesses locais, então a gente fazer essa troca entre agricultores, né, que é o rural, o proprietário com proprietários, né, para eles ensinarem e trocar essas experiências. A gente apoia enquanto programa, mas a gente fazer essa independência dos agricultores no território. Então, eles estimularem essas vendas nesses locais. Outra parceria que a gente tem trabalhado legal também é com o PAA, né? Então, esse edital do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi em dezembro de 2025 que saiu o edital, mais de 90% dos agricultores que entraram para a comercialização do PA são atendidos pelo programa Sampa Mais Rural. Porque tem vários pontos que, assim, muito da agricultura, você tem, às vezes, pessoas pouco letradas,
semi-analfabetas. Então a gente vem com um apoio também, que é um apoio que a gente não pensa, que é a pessoa saber ler, escrever, estruturar um projeto e às vezes preencher uma ficha. Às vezes é uma coisa que para a gente é muito simples, para o agricultor, para a pessoa que está ali lidando com a terra, às vezes não é. Então a gente vem com esse apoio também do programa, que a gente, assim, se a gente for falar sobre esses atendimentos todos, a gente leva muito tempo, porque isso se desdobra em várias facetas e a gente vai atendendo o máximo possível, porque é isso, né? O tempo é limitado, a mão de obra é limitada, e a gente também está estruturando outras parcerias, então a gente está muito em conversa com a educação, para a gente conseguir comercializar também, que a gente começa a falar desse não desperdício de alimento, porque que nem a Mariana trouxe, né? Então, a embalagem está amassada. Quando a gente vai comercializar no armazém, ele tem um padrão de gôndola, né? Que é o padrão que a pessoa vê, acha bonito, vai comprar, porque não é porque a gente está vendendo para pessoas de baixa renda que a qualidade tem que ser pior. Então tem que ser igual ou melhor. Então esse é algo que muito me admira, eu assim, aplaudo muito, essa rigorosidade do armazém, porque a gente oferta alimento com qualidade. O Edu viu no comecinho como que era, muito que voltava de produto, e aí para a gente trabalhar o não desperdício, esse que não está bonito, eu não vou jogar fora. Então tem que ter outros locais que vão consumir esse produto, que aí a gente pensa nas merendas escolares, a gente inserir em outros locais que a gente vai ter a utilização desse alimento, vai processar esse alimento. Então ele não precisa estar tão bonito, mas ele precisa ter qualidade, ele precisa ser saudável. Todos esses que são comercializados com o armazém, ou são locais com PTA, que é o Protocolo de Transição Agroecológica, ou certificados orgânicos. Então a gente está trazendo alimentos sem veneno, né, alimento saudável. Então isso é um outro ponto que é muito interessante. Então, fazendo essa costura com outras secretarias, para que a gente possa integrar todas essas frentes, né, tanto da geração de renda, que trouxe esse exemplo da geração de renda, para que a gente possa falar sobre uma coisa da sustentabilidade. Eu vou falar bem rapidamente para não prolongar muito minha fala, que eu sou muito prolixo, eu falo bastante mesmo, mas a sustentabilidade a gente tem que pensar na continuidade. E uma coisa que a gente vê muito com a agricultura, que são os mais velhos que continuam fazendo agricultura e os mais jovens muitas vezes não têm interesse nessa continuidade. Então a gente pensar na sucessão agrícola, vamos dizer assim, ela é muito importante. E como que eu faço essa sucessão? Muitos dos filhos, né, vão para a cidade procurar novas oportunidades, só que com a geração de renda, com o comércio local, com a economia circular de curta distância, eu consigo fazer com que estes locais de agricultura sejam a oportunidade. Então o emprego tem que ser gerado nestes locais, e para isso eu tenho que gerar renda, né? Independente se aquela iniciativa ela vai focar mais numa educação ambiental, se ela vai focar mais numa subsistência, mas eu tenho que gerar renda, porque aí o emprego está lá dentro, a geração de renda está lá dentro. Então eu consigo falar de sustentabilidade e eu consigo falar de continuidade, então a sucessão desses locais. Muito bom. Daqui a pouco o Edu vai contar pra gente se é verdade, que aqui vocês viram como que é, né? Mata a cobra e mostra o pau. Não, não pode, não é mais politicamente correto falar mata a cobra, né? Não pode, não pode. Enfim, um fala e o outro comprova. Mas antes dele falar, a gente vai ouvir da Mari, porque eu achei muito bom. Quando a gente desenhou o plano rural, né, Felipe, a gente tinha justamente essa visão de integrar várias áreas, você citou algumas, né? E na época não tinha o armazém solidário, que veio depois, né? Mas eu quando vi, eu fiquei encantada, porque essa perna da comercialização, depois o Edu vai contar pra gente, mas, né, de novo, quando a gente fez lá o Ligue os Pontos e tal, a gente sabia que não basta o cara ser bom na produção. Porque o cara que é muito bom na produção, que está ali em campo, né, lá em Parelheiros, ele não consegue vir para o centro da cidade para vender. Então, não dá para você fazer tudo, é humanamente impossível. Então, a perna da comercialização, assim como o ATER e tantas outras coisas, mas a perna da comercialização é uma perna particularmente importante, porque a sensação que a gente tinha, Mari, e nos poucos eventos que a gente... Né, porque o programa ele foi amadurecendo, hoje ele está em outro patamar, mas quando a gente estava naquela curva, a gente tinha a sensação que quando a pessoa consegue vender, aquilo dá um estímulo tão grande que ela volta a produzir com mais gás. Porque se você produz e a sua produção apodrece, no dia seguinte você fala, não vou mais produzir. Não é, gente? Quando você consegue pôr para vender, que seu dinheiro entra no bolso e que alguém consome e fala, adorei, dá uma motivação. Então, eu queria, Mari, que você falasse da questão do armazém solidário, né, nessa ótica, não só, agora vou criar um problema para você aqui, não só na ótica da segurança alimentar, mas numa ótica de cadeia, né, assim como o próprio Cozinha Escola, né, a política pública de segurança alimentar como uma política indutora de outras políticas. Né? Eu pedi para o Felipe falar dessa interdisciplinaridade, você também. Como é que vocês, como segurança alimentar, entendem a responsabilidade que vocês têm em movimentar... Vocês têm, inclusive, gente, uma responsabilidade na área da saúde.
né? Porque segurança alimentar é prevenção. Aliás, eu tenho uma amiga que fala que a Secretaria da Saúde não é a Secretaria da Saúde, é a Secretaria da Doença. Né? Porque a Secretaria da Saúde entra lá no hospital, quando já deu problema. Na verdade, a Secretaria da Saúde é a Secretaria de Segurança Alimentar, né? Porque a Secretaria do Esporte também é a Secretaria da Saúde, porque é uma prevenção. Então, vocês têm uma responsabilidade múltipla, não é isso, Mari? Com certeza, Aline. Inclusive, os maiores óbitos, né, a porcentagem de óbitos que hoje acontece não só no Brasil, como no mundo todo, são de doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando a gente fala dos fatores para prevenir, a alimentação é um fator crucial para a prevenção. Então, a gente olha uma transição demográfica que a gente vê acontecendo, as pessoas estão vivendo mais, uma transição epidemiológica, então o padrão do adoecimento também mudou. Hoje em dia a gente tem vacinação, a gente tem alguns tratamentos, acesso a alguns medicamentos que antigamente a gente não tinha. Então, conforme as pessoas vão vivendo mais, vão tendo acesso abundante a alimentos e principalmente a alimentos que às vezes não têm um valor nutritivo interessante, mas tem uma densidade calórica alta, vão surgindo as doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando a gente olha para os programas de segurança alimentar e nutricional, a gente olha também para isso, tá? E ainda associando essa questão intersetorial da segurança alimentar com renda, com saúde, a gente sabe que maior parte do público, grande parte do público dos armazéns solidários são idosos. E os idosos têm, às vezes, um gasto alto com medicamento. Tá? Quando ele consegue ter um acesso a uma alimentação de qualidade nos armazéns solidários e ainda mais economizando, é um ganha-ganha. Porque a renda que sobra, ele consegue investir em outras coisas. Seja em medicamentos, seja em outras questões que, às vezes, uma pessoa idosa aposentada, por exemplo, não teria acesso. Quando ele consegue acessar uma alimentação de qualidade, muitas vezes sem veneno, como você bem colocou, ele consegue ir prevenindo essas questões, diminuindo os fatores que levam a essas doenças crônicas não transmissíveis. E quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, e Aline, você muito bem colocou essa questão da renda para os agricultores, que é algo essencial, a renda é um fator fundamental para a garantia do direito humano à alimentação. Todo mundo aqui para comer precisa comprar, né? O Edu consegue fazer a produção dele, mas a maior parte das pessoas que não tem acesso ali um espaço de terra para plantar sua própria comida, que é a maior parte de nós aqui, né? A gente precisa comprar. Então, a gente precisa da renda para garantir a nossa segurança alimentar e nutricional. Então, a gente está falando do Armazém Solidário, um espaço que abriu o mercado para o agricultor. Então, conseguiu que esse alimento que está próximo, eu não estou tirando o alimento de outro estado, de longe, para vir até o armazém. Porque isso, gente, quando a gente fala isso, a gente está falando de sistemas alimentares. Então, a gente está falando de promover um circuito curto de comercialização, de produção. Isso é ambientalmente sustentável. Eu não estou emitindo gases de efeito estufa de longe. Eu não estou perdendo esse alimento que vem de longe. Né? Eu estou fomentando o comércio local. Então, o Edu, com essa renda que ele conseguiu com a venda dos armazéns solidários, ele utiliza esse dinheiro dentro da cidade de São Paulo. Então, é um ganha-ganha, Aline. Não, todo mundo citou o santo nome do Edu, né? Não foi em vão. Agora a gente vai ouvir, agora é a prova dos 9, né? Que é assim, tanto o representante da secretaria que apoia a agricultura, quanto a representante da Secretaria do Armazém Solidário te citaram aqui como exemplo. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre, você fala aqui em nome dos 4.000 agricultores da cidade de São Paulo, como que é, assim, na prática, né? Seu dinheiro aumentou, seu pique aumentou, o que a política pública traz transformou a sua vida. Conta aí, conta pra gente, fala de você e fala também dos colegas agricultores, né, por favor. Sim, sim. Bom, sou testemunha, tá, viva, e defendo essas políticas públicas porque eu acredito nelas. Eu sou morador de Parelheiros, minha família tem família em Parelheiros, minhas origens do lado da minha mãe, e meu lado materno é do Jardim Ângelo, que é onde está o Armazém Solidário da Emboi-Mirim. Então, pessoalmente, me satisfaz fazer essa ligação entre duas regiões que têm laços sanguíneos. E desde que eu comecei a produzir, algo que me incomodava é ter que produzir e ter que entregar em volumes no centro expandido. É uma coisa, uma dor. Eu acho que o orgânico ainda acaba sendo algo que não é tão acessível, mas a luta que eu acredito e
poder público também acredita, e muita gente acredita, que é a popularização do alimento orgânico. É deixar esse alimento acessível para as populações que mais precisam, né? Precisam mais se alimentar de forma saudável. Então, quando veio essa proposta para atender o Armazém Solidário, um dos fatores para você conseguir ter uma boa renda, se tornar a agricultura uma perna da sustentabilidade, é a questão financeira, né? Não adianta a gente ter tudo, sei que se a pessoa não tiver uma renda, ela não se estabelece no território, ela vai procurar outros meios de vida e, por consequência, até vende a terra, né? Aí a gente está entrando em riscos de especulação imobiliária, tudo isso. Então, quando a pessoa se consolida profissionalmente na terra, que ela consegue ter uma renda, que ela acredita naquilo como profissão, como vida, alinhado ao ideal de uma agroecologia, né? De uma produção saudável, tudo isso fecha um ciclo. Né? Então, quando você tem uma proposta como o PA, o que é o PA? O Programa de Aquisição de Alimentos, que a Cesana tem feito. É o segundo ano? Acho que sim, né? Segundo ano. Eu entreguei no primeiro ano e esse ano teve mais produtores da cidade de São Paulo. Eu fiquei muito feliz quando a gente vai lá ver os colegas. Hoje mesmo, pulei da cama às 3 da manhã, tomei uma soquinha de café, um cuscuzinho com ovo, pá! Cheguei aqui às 7h30, 7h40 e já entreguei a minha mercadoria e a mercadoria de um colega, que é o Zé Mineiro, que muita gente deve conhecer, que é um amigão da gente. Essas políticas públicas trazem um volume e compra em volume, porque um produto que a gente quer vender num valor acessível, você tem que ganhar no volume, certo? Não adianta eu vender senão eu tenho que vender uma alface a R$15, R$20. Não é essa a proposta, a gente quer vender a valores acessíveis, R$2, R$2,50. Mas eu quero vender, quando o armazém vem e compra num pedido 200 alfaces, 200 coentros, 200 couves, a gente sai com o carro cheio, né? E chega lá para descarregar, o que me faz brilhar os olhos é quando a gente já faz amizade, que a gente fala todo dia, né? E o gerente da loja, quando ele me vê chegando, ele já fala: Edu, vem cá, descarrega aqui. Porque o nosso produto, além de ser orgânico, ele tem, pelo fato de estar próximo, então a gente encurtou essa cadeia, né? Não pega estrada, não pega rodovia, não fica num centro de exposição, é um produto fresco. Ele é a qualidade muito alta. Então ele tem mais tempo de prateleira, então diminui o desperdício, né? E eu vou descarregando as caixas e os funcionários têm que ficar em volta porque as pessoas já vão pegando. Ah, nossa, que beleza! A couve, o quiabo, tá? Então vai muito rápido. Isso enche os olhos, isso enche o coração, né? É que alimenta a nossa alma. Não é só o trabalho em si, o retorno financeiro, mas é a satisfação de estar fazendo algo que a gente acredita de fato, sabe? E eu não vou falar que é um sonho, mas acho que é um projeto que eu acho que o poder público compra, que é a ideia de que todas as hortas comunitárias consigam escoar em volume, que todos os produtores da cidade de São Paulo, sabe, que a gente crie não só um cinturão verde, mas uma floresta alimentar, vamos dizer assim, né? Rica em biodiversidade, rica em diversidade nutricional. Eu acho que é tudo isso que eu falei, e talvez um pouco mais. Muito legal. E, na verdade, as hortas, né, especialmente as hortas urbanas, elas cumprem vários papéis também, né? Nem toda horta é uma horta de produção grande e comercial, né? Ela pode ser uma horta educativa, ela pode ser uma horta terapêutica, ela cumpre vários papéis. E eu acho que, especialmente para nós, que estamos numa metrópole, né, numa cidade que não é uma selva de pedra, mas que é muito cimentada, elas também têm um papel de contato com a natureza, né? Hoje existe aquela doença, déficit de natureza, alguma coisa assim, né? E essa natureza, apesar ali de às vezes ser um vaso, né? Uma coisa assim, te reconecta. Pessoal, o nosso tempo está acabando, então agora a gente vai para considerações finais. Eu vou começar aqui pelo Edu. Edu, você falou coisas muito bonitas, né? Assim, do orgulho, né? E enfim, do entusiasmo que você tem. Então, eu queria que você terminasse aí em 1 minuto, falando, pessoal, uma síntese, né, em relação ao nome aqui do nosso painel, Agricultura Urbana, Segurança Alimentar, Sustentabilidade e Geração de Renda. Abre teu coração aqui e termina com uma fala inspiradora aí sobre esse tema. Nossa, Aline, você subiu a régua, hein? Claro, Caraca. Sempre. Bom, agora eu vou ler um poema. Não. Seria ótimo. A agricultura na cidade de São Paulo, ela ainda muito paulistano não conhece. Muito paulistano. Às vezes, nas entregas do PA, a gente vai conhecer as cooperativas que vêm no interior e tal. E você planta em São Paulo? Sim, mas aonde? Tipo, nos canteiros da Marginal, né? Não, existe uma São Paulo que ela está sendo cada vez mais... A Aline já está há muitos anos trabalhando pelo território. Então, a gente já vê os resultados, os frutos dessa política pública que vem há anos, né?
com luta, com pedidos, com escuta, né, com presença, para que a gente torne São Paulo cada vez mais verde. Né? Parelheiros é a minha região, né, então sou suspeito para falar, mas é um lugar assim que é onde está a minha vida nesse momento. Bonito, né, pessoal? Uma salva de palmas para o poeta Edu aqui. Vamos lá, Mari, palavras finais sobre a segurança alimentar aqui nesse painel. Nessa feira, né? Espero que você não vá embora, que você ande muito pela feira, porque é tua casa aqui. Conta pra gente aí, finaliza com gran finale. Ai, Aline, obrigada. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, o espaço, compartilhar a mesa com vocês. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais os programas de segurança alimentar e nutricional. É o que o Edu falou, muita gente não conhece. Então espalhem também a informação. Não posso deixar de falar, @segurança alimentar e nutricional SP. Sigam o nosso Instagram. A gente sempre está publicando ali tudo o que acontece, tá? Tem muito mais, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando. Se quiserem entrar em contato com a gente, também tem nossos contatos na rede social. Entrem em contato com a gente, ficam super à vontade. Obrigada mais uma vez. Muito bom. Você não quer falar seu Instagram, não? Edu Agricultor. Ai, gente. Edu Agricultor. É até bonito, né? Edu Agricultor. Você vê que legal. Segurança Alimentar SP, Edu Agricultor. Agricultura SP? Agricultura Pref. Chique, hein? E agora também quero aquela frase assim do coração. Inspirar. Eu queria primeiramente agradecer aos colegas aqui de painel, principalmente você, Aline, pela condução. Muito bom, assim. A gente poderia ficar horas aqui falando disso. Muitas horas. Isso é maravilhoso. Queria agradecer principalmente a equipe da Coordenadoria de Agricultura, que está aqui também, o Márcio, o Gilson, o Cris, o Marquinhos, Edmar, a Bruna e a Caroline, então, que estão aqui presentes aqui com a gente. Tem o Diego, também é produtor, então agradecer, porque sem eles nada disso acontece, então acho que é fundamental a equipe que está junto e trazer aqui assim, uma coisa que eu sempre vejo muito, que a agricultura, o meio ambiente, ele é um meio de acontecer muitas coisas, então é por aqui que isso passa, então é pela agricultura, é pelo plantio que a gente gera renda, é pelo plantio que a gente gera saúde, é pelo plantio que a gente traz e reconecta as pessoas com a terra, que acho que é isso que é o grande, talvez, desafio da cidade. É o quanto você se desconecta de si próprio. Então, acho que se conectar com a terra não precisa ser uma grande produção em Parelheiros, pode ser um vasinho, pode ser um canteirinho, mas assim, ter estes meios de você se conectar e você gerar valor, não só econômico. Muito bom! Eu vou fazer o meu merchan também, Aline Cardoso SP, e agradecer muito a cada um de vocês. Vocês veem que a gente teve aí um imprevisto, não tivemos 2 secretários conosco, mas foram muito bem representados, foram pegos de susto hoje de manhã e mesmo assim mandaram muito bem, merecem estrelinhas. E para todos os nossos 3 painelistas, muito obrigada, parabéns, agradecer muito a Naturaltec e a Francal e uma salva de palmas para todos. Muito obrigada!